Olá, está começando mais um programa Mulheres em Ação. Eu sou Nanda Souls e no programa de hoje nós vamos conversar com a nutricionista Daniela Campi. Ela que é do chefe do Departamento de Nutrição da CC Medical Service de New York. Olá, Daniela. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Nanda. Daniela, comer doce à noite engorda mais? Qual é o melhor horário de comer um docinho? Não é que engorda, à noite o metabolismo está mais baixo. Então, assim, quando a gente já tem um metabolismo baixo, o doce vai acumular, né, esse açúcar e vai engordar mais do que deveria. Então, qual é o melhor horário para a gente comer um docinho assim, mais tranquilo, que não vai pesar tanto? Durante o dia, né, que a gente está ainda na correria, né? Então, assim, à noite a gente está mais, assim, os hormônios estão menores, está tudo mais lento dentro do organismo, então seria durante o dia mesmo. E, Daniela, um gordinho, ele pode ser saudável? Olha, depende, a gente tem que colocar sexo, idade, tá? E atividade física, enfim, se a gente falar de uma criança, ela pode ser uma criança obesa, né, no caso, mas ao longo dos anos ela pode desenvolver sim alguma patologia, tá? E assim, como a gente vê também alguns magros, né, que tem colesterol alto, mas esse é o ponto, que o colesterol não é o órgão de impacto, né? A gente pode ter outro órgão no organismo que esteja afetando a saúde, não o colesterol. Tá. E assim, uma refeição mais completa. Por exemplo, eu vai no horário do jantar, eu comer um pratão de arroz, feijão, bife, batata frita. Isso seria ruim? É bom? Porque é balanceado? Não, então, para a gente ter uma alimentação equilibrada, o mais indicado é fracionar, né, os alimentos durante o dia. Ou seja, obviamente, uma refeição grande à noite, obviamente, não vai ser o mais adequado, né? Mas se uma pessoa faz esporte à noite e vai jantar às 9 da noite, por exemplo, e faz o esporte ao longo das 8, sei lá. Então, assim, tudo vai depender, tá bom? Mas uma refeição à noite grande não é a mais indicada. Deixa eu te perguntar uma coisa. O fato de um gordinho comer... uma pessoa comer de forma adequada, tudo balanceado, obrigatoriamente essa pessoa vai ser magra ou não? Olha, a questão da magreza conta muito a genética, tá? Então, assim, a pessoa pode desenvolver uma obesidade ao longo da vida, ou ela pode nascer com essa expressão gênica e a obesidade é secundária, tá bom? Então, o que acontece? O mais indicado é usar nutrientes, alimentos que aceleram o metabolismo, né, que elimine toxinas, tá? Então, tem toda uma sinergia aí pra gente, quando a gente se trata de um organismo obeso. Tá? Ok. E que alimentos são esses que trazem energia, que aumentam o metabolismo? Então, é o caso da pimenta, da canela, né? Os alimentos que dão saciedade, também a gente pode compor os alimentos que dão saciedade com os alimentos que aumentam o metabolismo, no caso, né? Então, assim, as fibras, espinafre, agrião, a selga, todas as saladas, as folhas verdes em geral, com as mostarda, né? Tem bastante especiarias hoje em dia que a gente pode compor na cozinha para aumentar o metabolismo e dar saciedade. Certo. Tá? Então, assim, e alguém que não tem o costume de se alimentar com alface, espinafre, que não come isso de forma nenhuma, qual é a saída? Bom, a saída, no caso, é fazer em forma de sucos, né? Hoje tem os sucos verdes, que a gente pode compor com rúcula, agrião, espinafre, colocar uma maçã verde, um gengibre. Então, já é uma forma de equilibrar, não é o ideal, né? O ideal é comer a fibra. Mas, aos poucos, a gente consegue mudar os hábitos, né? Alimentar do indivíduo, no caso. Nossa, que alívio, nem tudo está perdido. Me responde uma coisa, com o estilo de vida que a gente tem hoje, essa coisa de você não ter horário, trabalho, que nunca ninguém tem horário de almoço, acho que fixo, nunca é certinho.
eu sei que existe a indicação que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Certo. Mas não é a realidade de todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas não conseguem isso. O que fazer? Então, isso é uma pergunta bem colocada, inclusive, porque a maioria dos meus pacientes, eles vão me procurar lá na clínica para fazer esse horário, essa disciplina alimentar, ela é muito importante para quem quer emagrecer. Inclusive, é um dos segredos, tá? Para quem quer emagrecer, é ter disciplina. Hoje em dia é complicado mesmo a gente levar ao pé da letra, né? A vida está muito corrida, mas assim, uma saída está sempre com alguma coisa do lado. Por exemplo, uma fruta, uma barra de cereal, até uma proteína hidrolisada. Enfim, tá colocando no seu dia a dia. Porque também assim, Nanda, se a gente não tem tempo de cuidar da saúde, a gente vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Isso né? é verdade. Então, tem que levar assim o senso. E assim, quais são os alimentos que são indispensáveis no dia a dia? Olha, eu sou nutricionista, eu vou falar todos. né? Mas assim, vamos dizer, carboidrato de baixo índice glicêmico, os tubérculos, as fibras, que são as folhas, frutas e sementes, né? Que são ricos em ômegas. E os ômegas já está mais do que provado, eles ajudam no nosso sistema nervoso central, em concentração, e ele diminui a inflamação celular. Né? Então, é muito indicado os ômegas, que vêm de todas as sementes, espinafre, nozes e salmão, né? Os peixes de água profunda. Você falou tubérculos, o que são? Os tubérculos são as raízes, né? Cenoura, inhame, mandioca, mandioquinha, tudo que é raiz. Ai, bacana. E quais são os alimentos que eu não preciso comer, que não vai me fazer falta se eu ficar um bom período sem? Olha, os industrializados, Nanda. Tá? Se a gente conseguir evitar ou equilibrar, né? Evitar comer bolacha, biscoito, padaria, né? No geral, assim, né? Então, os industrializados, se a gente conseguir melhorar um pouquinho, diminuir um pouquinho na alimentação, já ajuda bem. Daniela, você é a favor da marmita? Eu andei observando, a gente sai todo dia para comer fora e essa comida vem salitre, alguns temperos industrializados, que foi aquilo que a gente estava colocando anteriormente. Até observei que essa semana eu vi uma entrevista da Cláudia Raia falando que ela leva a marmita dela para todos os lugares e até sai distribuindo para os amigos dela. Ela é aconselhada, é mais saudável? Então, depende. Depende aonde é feita, como ela é temperada, né? A questão do salito não é muito saudável. Se for uma refeição bem composta, com fibras, carboidratos, né? Nutrientes que mudam a nossa expressão gênica, sim, eu não vejo por que não. Melhor que uma padaria, no caso, né? Com certeza. E me diz uma coisa, existem alimentos que dão essa sensação de saciedade. Que alimentos são esses? Então, a saciedade é quando a gente come e está satisfeito, né? Muitos indivíduos, quando eles estão obesos, eles não têm esse hormônio que chama leptina, ele não trabalha bem. Então, assim, por isso que a pessoa come muito, né? Ela não tem aquela questão de parar de comer por causa da leptina, né? Então, assim, a saciedade, o que ela é? Quando você come, está satisfeito. Bom, então tá. Então, os alimentos que dão saciedade, geralmente são aqueles que têm fibra, né? Alto teor de fibra. Os crus e as folhas, em geral. Tá? Esses são os que mais dão saciedade. Diferente de uma massa, um macarrão. O macarrão, ele tem alta digestibilidade. Então, a digestão dele, muitas pessoas ficam com fome depois de 1 hora. É verdade. Né? Tomar líquido durante as refeições. Estou comendo e já vou tomando um refrigerante, um suco. Pode? Engorda realmente? Olha, Nanda, há controvérsias. Assim, vamos à lógica, né? Se você faz um prato grande e toma um copo enorme de água com gás, o estômago vai ficar dilatado, certo? Agora, pega os japoneses, eles tomam um banchaizinho sempre após as refeições, né? Isso tem um porquê. Porque o chá verde ali quente, ele pode diminuir a absorção de gordura, certo? Então, assim, um golinho eu não vejo problema. Eu acho que até ajudaria no processo da digestibilidade, da digestão. Daniela, qual é a dica que você dá para as pessoas a respeito da alimentação? Olha,
tem muitas dicas, né? Agora, a fundamental, assim, é comer mais comida e comer menos besteira, né? Para quem quer emagrecer, principalmente, é comer comida de verdade, né? Arroz, feijão, salada, frutas, né? Esse é o maior conselho, assim, dica que, assim, que funciona no dia a dia. Fast food só de vez em quando. Vamos guardar o crédito para quando é merecido, né? Por exemplo, você vai numa festa ou num casamento, ou sei lá, vai num parque de diversão, aí, né, com o organismo equilibrado, é aquela questão que eu coloco muito também para os meus pacientes. Quando o organismo está equilibrado, a gente não acumula essa gordura, né? Então, assim, o magro, ele come porque o organismo dele está equilibrado, o que não é necessário vai ser excretado. Né? Quando a gente está falando da obesidade, o organismo já tem uma inflamação, ou seja, o metabolismo já está mais baixo, os hormônios já não funcionam tão bem quanto deveria funcionar. Então, por isso que esse equilíbrio é importante. E, né? Daniela, é possível evitar hipertensão só com alimentação? Olha, depende do sexo, idade, quanto tempo, né, a pessoa já é hipertensa, os hábitos de vida, enfim. É possível, sim, mudar uma expressão gênica de um quadro de uma patologia com alimentação e atividade física, né? Eu não estou falando para a pessoa ir para academia e se matar de treinar, não. Estou falando, assim, de uma caminhada, uma atividade física contínua, né, para a gente acelera o metabolismo e elimina toxinas. Assim, mesmo uma pessoa com sobrepeso, mesmo ela tendo uma saúde adequada, não tem hipertensão, quadro diabético, o fato dela estar com esse sobrepeso, existe um risco por isso? Simplesmente pelo sobrepeso? Não, assim, se a pessoa só está acima do peso, IMC alto, é isso? Então, assim, quando a gente está com IMC alto, já tem um tecido inflamado. De repente, não apareceu nenhuma patologia ainda, né? Ainda não desenvolveu nenhum quadro. Mas por quê? O órgão-alvo ainda não foi atingido. O que é o órgão-alvo? Todo mundo tem um órgão-alvo, né? De impacto, assim, de ação. Então, a pessoa pode ter uma queda de resistência e afetar, por exemplo, o estômago. Outras ficam com ovário policístico, outros atacam o fígado, enfim, cada um tem um. O caso do sobrepeso alimentar, ela pode ter um colesterol, que é a primeira coisa que é afetada, uma gordura no fígado, né? A questão do pH, o pH sanguíneo é muito importante, a gente cuidar do pH sanguíneo, porque o câncer, ele vive no meio ácido, né? Então, o que a gente faz para equilibrar isso? A gente come alimentos mais alcalinos. São as frutas, as verduras, as folhas. Então, uma coisa interessante, Nanda, todo mundo acha que o limão é ácido. O limão não é ácido, o limão é cítrico. E no sangue ele vira alcalino. Sério? Interessante, né? Gostei de saber. Então, assim, é indicado para colocar na comida limão até o que limão à vontade. Para quem não tem uma úlcera, né, também vamos. E qual o primeiro passo para quem quer emagrecer? O que eu tenho que fazer? Determinação é o primeiro passo, tá? Porque não adianta a pessoa querer emagrecer e não querer, né? A pessoa tem que querer, senão nem começa, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes, inclusive, que só de estar indo buscar uma ajuda já é meio caminho andado, né? Porque a pessoa quer. Então, isso já ajuda muito já para o tratamento. Para mim e para o paciente, né, no caso, também. Com certeza. A cirurgia de estômago, ela está bastante popular, a gente ouve muito falar isso. Mas quem é que realmente, para quem ela realmente é indicada? Olha, ela é indicada, tá? Para pacientes que têm o IMC acima de 40, tá? Mas assim, é uma equipe multidisciplinar que vai avaliar esse paciente, não é apenas a gordura, tá? A gente tem que levar em consideração a parte psíquica desse paciente, se ele é alcoólatra, se ele já foi ou é usuário de drogas, se ele tem outras patologias envolvidas, tá? Para fazer a cirurgia. Então, não é assim uma coisa, eu quero fazer a cirurgia, né? Então, tem uma equipe inteira avaliando esse paciente antes dessa cirurgia.
Certo. A gente anteriormente colocou a respeito da gordura no fígado. Existem alimentos que tiram essa gordura? Existe tratamento, né? Inclusive que eu faço muito, que é a desintoxicação. Né? A desintoxicação a gente faz por um período e sim, elimina as toxinas, limpa o sangue, a gente começa uma nova memória celular, né? Que é muito procurado, inclusive, né? Então, assim, existem sim alimentos, o poder do gengibre, da pimenta, né, as folhas, mas isso tudo é feito com um sinergismo, né? Tem um estudo atrás, o que aumenta a absorção de um nutriente, o que diminui a absorção de outra. Então, assim, cada metabolismo, cada organismo é um, né? Então, a gente trata do indivíduo, a individualidade bioquímica, né? A gente não é, assim, indicado passar o mesmo tipo de tratamento para pacientes da mesma pessoa, né? Então, assim, a gente passa o tipo de conduta para quem precisa de X e quem precisa de Y. Ok. Né? E homens e mulheres devem se alimentar de forma diferente? Então, é o que eu coloquei. Depende. O metabolismo do homem ele é mais alto, né, do que da mulher. Então, tudo vai depender, Nanda. Depende de onde, o que faz, estilo de vida, atividade física, né, fatores de genética conta. Então, tudo vai depender do contexto que essa pessoa vive, né, o nível de estresse, né, tem que levar em consideração também. Com certeza. E como a nutrição, ela pode ajudar nos tratamentos para celulite? Tem muitos. Porque, assim, para a gente mudar a pele, ela é de dentro para fora. Né? Não sei, não adianta passar creme se por dentro a célula não está funcionando, né? Então, assim, existem sim alimentos que foi o que eu coloquei, que ajudam a circulação, né? Que elimina a retenção de líquido, né? Junto com uma drenagem linfática, né? Que é um protocolo de atendimento mesmo, a drenagem linfática com a desintoxicação alimentar, para diminuir celulite, né? Certo. E deixa eu te perguntar uma coisa. A respeito da mulher quando ela entra naquela fase da menopausa. A maioria delas acaba adquirindo peso, tem esse ganho de peso. Como que a nutrição pode ajudar? Então, a menopausa, aí a gente já está falando de mudanças de hormônio, né? Então, assim, a gente pode ajudar sim, fazendo um plano, né, alimentar, aumentar os fitoestrógenos da alimentação, que vem da soja, né? São as sementes. Então, assim, a gente pode, assim, diminuir aquela sensação daqueles calores, né? Que geralmente as mulheres na menopausa, elas têm através da alimentação, sim, repondo esses nutrientes que diminuem o funcionamento hormonal, né, no caso. Ok. Daniela, durante as dietas, deixar de comer em algum horário ajuda a emagrecer? Então, as pessoas confundem muito isso. É exatamente ao contrário, tá? Eu vou dar um exemplo. Para o carro funcionar, eu tenho que colocar gasolina, certo? Certo. A célula é a mesma coisa. Para ela funcionar, eu tenho que colocar nutriente dentro dela. Então, assim, se alimentar a cada 3 horas é o ideal para a gente fazer a célula funcionar, a mitocôndria funcionar, que é a organela responsável pela síntese de ATP, que é a energia, e assim a gente consegue aumentar o metabolismo e fazer e ter o organismo, né, funcionando corretamente. Daniela, eu adorei o papo, foi válido, contribuiu muito para mim enquanto pessoa e acredito que para o pessoal que está em casa também. Obrigada. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos para os nossos telespectadores. Tá, Clínica Massi, site é www.nutriçãointegral.com.br e o telefone é 5041-0996. Aqui termina mais o programa Mulheres em Ação. Conto com você no próximo.